Bom dia, terceiro ano, bom dia, meninos e meninas. Na aula passada, nós falamos um pouco sobre palavras com C cedilha, né? Sa, sé, si, só, su. E essas palavras, elas intercalavam entre C cedilha e C. E nós aprendemos que o C cedilha ele só vem antes da vogal A, O, U. Ele não vem antes da vogal E nem I, né? E também ele não pode estar no início de frase. Com isso, eu deixei um exercício para casa, que foi a página 55 do livro de gramática, e eu tenho certeza que vocês já responderam aí, já conseguiram achar o resultado, porém eu vou fazer a correção com vocês. Então, se vocês acordaram nesse exato momento, já corre, toma aquele café e volta, tá bom? Agora, se já tá tudo ok, vamos começar a nossa aula, dar continuidade à semana de estudos, para que a gente possa ficar bem ok nos nossos estudos, tá? E aí, na questão 1, o texto pedia para que nós lêssemos o poema, observando as palavras em destaque, certo? Então, o velho Lourenço. O velho Lourenço chegava da roça com sua carroça, trazia laranjas tão doces, laranjas de açúcar, que eram as laranjas do velho Lourenço. Quais são as palavras em destaque aí? Lourenço, roça, carroça, doces, açúcar e a palavra Lourenço que se repete também, assim como a palavra doce, certo? E nós vamos marcar um X na alternativa correta. Usamos C cedilha, som de S. Primeiro item, no início da palavra, antes de A, O, U, nós usamos C cedilha no início da palavra? Não, né? Então você não marca. Segundo item do item A. No meio da palavra, antes de A, O, U, nós usamos no meio da palavra antes das vogais A, O, U. Então, marca um X. E vamos para o último item, ainda do item A, no meio da palavra antes de E, I, falso. Nós não podemos usar nunca o C cedilha antes do E e do I. Então, a resposta certa é no meio da palavra antes de A ou U, você marca esse segundo quadrinho aí do item A. E vamos agora para o item B. Usamos C com som de S no início e no meio da palavra antes de A, E, I, O, U. Que conversa, né, gente? No início não rola, não existe isso. Então, vocês já compreenderam que não tem nem possibilidade na face da terra do C cedilha ser uma letra inicial de uma palavra. Jamais. Uma palavra não começa com C cedilha, então não marque isso daí. Segundo quadrinho do item B. No meio da palavra antes de algo, usamos o C com som de S. No meio da palavra antes de A ou U, não. Ele não pode estar no meio da palavra. Não antes de A ou U, porque senão vai ter o som de K, de CO, né? Ele geralmente, para estar antes da vogal A ou U, ele tem que estar onde? No início da frase, né? O C, tá bom? E agora, a próxima pergunta. No início e no meio da palavra, antes de E, I, o C, ele pode estar no início? Pode, como por exemplo a palavra casa, onde o C está no início. Pode estar no meio da palavra? Pode, né? É o caso da palavra piscina, onde tem P-I, S-C-I, pisci. Esse C, ele tem som de I, então ele pode sim estar antes da vogal I. E também antes da vogal E, ou no meio da palavra, ou no início da palavra, tá bom? Como, por exemplo, a palavra crescer, né? Como, por exemplo, a palavra Cecília, que começa com C e tá bem no início de frase. Então, você marca aí um X. Lembrando que no primeiro quadrinho, ele falava que nós usamos o C com som de S no início e no meio da palavra, antes de A, E, I, O, U. O que é que estava errado aí? Como eu havia falado, o C cedilha ele não é usado no início de frase. Mas o C normal, ele também, né, fazer assim que fica melhor.
O C normal, ele também não é usado no início e no meio das palavras quando ele está antes de A, E, I, O, U. Para o C ele só ser usado no início da palavra, ele precisa estar antes de E e I, e não antes de A ou U, tá bom? É isso que está errado nessa questão, ele não pode ser usado antes de A ou U. E aí a gente já termina a correção da página 55, né? Ao lado tinha um texto, onde tinha muitas palavras com C cedilha, e eu pedi para que vocês circulassem essas palavras aí, né? Com Sa, Sé, Si, Sol, Su. Tem você, tem cidade, cedo, almoço, delicioso, acontecendo, parecido, cidade, você, acertam e cabeça. Tenho certeza que vocês conseguiram encontrar essas palavras. E hoje nós vamos iniciar um novo conteúdo já na unidade 3, porque nós já estamos começando a estudar os substantivos próprios e comuns. E esse vai ser o tema da nossa aula de hoje, tá? Vocês vão abrir aí o livro de gramática na página 58. Coloque aí na página, que a tia já está aqui esperando vocês. E nós vamos fazer uma leitura do texto que tem ao lado e depois eu vou explicar para vocês o que é esse tal de substantivo próprio e comum. Vocês podem observar que nesse texto aí da página 58 tem a imagem de uma janela, de uma rosa, de uma bola, patins e do pudim. Então são muitos objetos aí, né? Tanto objetos no sentido de alimento, né, no sentido material e no sentido natural da natureza. Na natureza tem a rosa, de objetos tem a janela, a bola e de alimento tem o pudim. Então a gente vai ler juntos. Gente tem sobrenome. Todas as coisas têm nome. Casa, janela e jardim. Coisas não têm sobrenome, mas a gente sim. Todas as flores têm nome. Rosa, Carmela e Jardim. Flores não têm sobrenome, mas a gente sim. O Chico é Buarque, Caetano é Veloso. O Ari foi Barroso, também entre os que são Jorge. Tem o Jorge Amado, tem outro que é Jorge Ben. Quem tem apelido, Dedé, Zacaria, Mussum e Fafá de Belém. Tem sempre um nome, depois do nome tem sobrenome também. Todo brinquedo tem nome, bola, boneca e patins. Brinquedos não têm sobrenome, mas a gente sim. Coisas gostosas têm nome, bolo, mingau e pudim. Doces não têm sobrenome, mas a gente sim. Olha só esse texto, é um texto muito famoso, é um texto de Toquinho, que é um escritor e compositor de muitas músicas conhecidas. Inclusive, vocês devem conhecer aquela música Numa Folha Qualquer, eu desenho um sol amarelo. Essa música é de Toquinho também. Além dessa música, ele compôs outras músicas conhecidas aí por vários artistas brasileiros, músicas que é conhecida internacionalmente, tá? Toquinho, ele fez essa composição, gente tem sobrenome. O que é que significa isso? O meu nome, por exemplo, Daiane Nogueira. Daiane é meu nome, Nogueira é meu sobrenome, né? E vocês, por exemplo, Samuel Ferreira. Samuel é um nome, Ferreira é o sobrenome. Então, cada um de vocês tem um nome e um sobrenome. O sobrenome é o nome que vem após o nome de vocês. E agora a gente vai para a pergunta da página 58. Você vive cercado de muitas coisas. Escreva o nome de 3 animais. Então, vocês vão escolher 3 animais da preferência de vocês. Pode ser o cachorro, o gato, o leão, pode ser o tigre, a onça, a pantera. Escolha quais animais vocês quiserem e escreva aí, tá? No item A. B, nome de 2 frutas. Eu vou colocar minhas frutas preferidas, que é a melancia, tá? Amo melancia, é uma fruta que eu amo de verdade mesmo, assim, que
Gosto muito, eu acredito que muitos de vocês devem gostar também. E a banana, mas vocês podem colocar as preferidas de vocês. 4 objetos, eu colocaria espelho, colocaria caderno, caneta e bolsa. Vocês podem escolher os objetos que vocês quiserem. O nome do seu pai. O nome do meu pai é Roberto e o nome da minha mãe é Graciete. Mas vocês vão colocar aí o nome do pai e da mãe de vocês, certo? Todas as palavras que você escreveu são substantivo. E agora é que a gente vai entrar realmente no conteúdo que a tia tá falando, que é o substantivo próprio e comum. Todas as palavras são substantivo. Olhe bem aí em volta da casa de vocês. Tem geladeira, né? Tem sofá, tem cadeira, tem TV, tem a cama, tem a rede. Sabia que tudo isso é um substantivo? Aí vocês devem estar se perguntando, tia, então substantivo são coisas que eu tenho na minha casa? Isso. Mas substantivos são coisas que você também tem no seu quintal, são coisas que você vê na rua, são coisas que você vê em um filme. Substantivos são todos os objetos, tudo que está à nossa volta, porque substantivos são palavras, tá? Eu vou falar para vocês a definição do livro. Substantivos são palavras usadas para nomear e identificar pessoas, animais, vegetais, objetos, sentimentos, ações, enfim. Existem milhares e milhares e milhares de substantivos. Se vocês olharem para o céu e pensar qual é o substantivo que está lá no céu, aí vocês podem encontrar a estrela, a lua, nuvem, tudo isso é um substantivo. O carro que passa na rua é um substantivo, a árvore é um substantivo, tudo isso. Porque substantivos são palavras, são nomes que nós damos para objetos, para identificarmos aquele objeto. Até os vegetais entram aí nessa classe de substantivos, como cenoura, alface, tá bom? Só que existe uma classificação, né? Porque não pode o negócio ficar bagunçado, não. Tem que ter uma ordem. Existem os substantivos próprios e os substantivos comuns. E nós vamos agora aprender quais são cada um deles. Os próprios são aqueles que dão nome a seres em particular, entre outros da mesma espécie, e são iniciados com letras maiúsculas. Exemplo: Vivi, Totó, Ana, Brasil, Argentina e Eduardo, tá bom? Então, assim, o que foi que nós acabamos de ver? Que os substantivos próprios são nomes de pessoas, nomes de países, nomes de cidades, nomes de estados e também nomes como Totó, né? Por exemplo, se eu falo para vocês a palavra Maria, Maria é um nome, então se é um nome, ela é um substantivo próprio. Érica, substantivo próprio. Jamile, substantivo próprio. Manu, substantivo próprio. Todos vocês têm um substantivo próprio, que é o nome de vocês, tá? Todas as palavras que for nome de pessoa é um substantivo próprio. Todas as palavras que for nome de um país, como Brasil, Argentina, Uruguai, é nome de pessoa, assim como nome de estado, nome de município, tá certo? E de cidades. Tudo isso é nome de substantivo próprio, todos esses nomes. Agora, o que são os substantivos comuns? São aqueles que dão nomes a, por exemplo, animais, objetos e também alguns vegetais. O alface, ele é um substantivo comum. A cadeira é um substantivo comum. O coelho é um substantivo comum. A cobra, o lápis, a bolsa, a caneca, a geladeira, o sofá, a parede, o céu, as estrelas, o chão, o tapete, tudo isso é um substantivo comum. Por quê? Porque todos os objetos, vegetais, legumes e animais estão dentro do quadro de substantivo comum. E nomes de pessoas, lugares, são considerados substantivos próprios, tá? Super simples, né? Então, vamos agora à resolução do nosso primeiro exercício, que de fato está falando sobre substantivo próprio e comum.
Muita atenção, que eu quero ver agora quem conseguiu compreender, quem conseguiu fixar de verdade esse conteúdo, tá? Então, virem aí a folhinha e a gente já vai para a página 59. Dê nome às imagens, depois classifique as palavras quanto ao número de sílabas. Na primeira imagem tem o livro, certo? Livro. No nosso primeiro exercício, a gente vai dizer se o livro é uma monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba, tá? E depois a gente vai para a parte dos substantivos mesmos. O livro. Livro. Eu tenho 2 sílabas, então ele é o quê? Dissílaba. Vocês lembram desse conteúdo, né? Bola. Bola. Dissílaba. Boneca. Boneca. Quando tem 3 sílabas é o quê? Vou dar 3 segundinhos para vocês adivinharem. Vamos lá? E aí? Boneca é o quê? Trissílaba, porque tem 3. Boneca. Então, vocês escrevem a palavra boneca e colocam aí trissílaba. E agora, tem o quadro duas meninas. Então, vocês escrevem aí meninas. E meninas tem quantas sílabas? Meninas. 3 sílabas, é muito fácil, é só contar. Bicicleta. Bicicleta. 4 sílabas. Quando a palavra tem 4 sílabas, ela é uma polissílaba. Tanto faz ela tem 4, 5, 6, 7, ela sempre vai ser uma polissílaba, tá? Gatos. Tem 2 gatos, então é gatos. Gatos. 2 sílabas, dissílaba. Flores. Dissílaba também, né? E agora, anel. Como é que a gente separa a palavra anel? Da maneira como nós pronunciamos, ó. Anel não é uma monossílaba, ela é uma palavra de sílaba, porque ela é separada em 2 partes, ó. Anel. Nós separamos da mesma forma como nós pronunciamos. Anel. Então fica assim, ó. Anel. 2 sílabas, tá? E você coloca embaixo de sílabas. Tendo já escrito o nome de todos os objetos e abaixo do nome dos objetos a classificação em monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba, vocês vão responder essa última palavrinha que está no quadro, essa última perguntinha aí da questão 1. As palavras acima são... Nós acabamos de estudar o quê? Eu estava falando agora há pouco sobre os substantivos. E o que foi que eu falei? Todas as palavras que nós nomeamos para identificar alguma coisa é um substantivo. O nome livro é um substantivo. O nome mesa, cadeira, janela, tudo isso é substantivo. Joaquim, Maria, todos os nomes que existem na face da terra é um substantivo. Então, as palavras acima são substantivos. E é o que você vai escrever. E na questão 2, agora sim, nós vamos entrar na definição, aliás, no exercício de substantivo comum e próprio. Escreva substantivos comuns e próprios relacionados à ilustração. Aí tem aí, ó, supermercado Pérola. Gente, esse nome aí, ó, Pérola, percebam que ele está escrito com um P maiúsculo, né? Porém, o P maiúsculo, o R maiúsculo, todas as palavras estão aí em letra maiúscula. Mas o que eu quero dizer para vocês? Que existe o nome pérola, nome de pessoa, e existe o objeto pérola, que são objetos usados para bijuterias, joias, né? Que colares, pulseiras. Então, vocês têm que saber identificar. Quando a palavra pérola ela estiver com a letra inicial maiúscula, trata-se de nome de pessoa. Se a letra inicial estiver com P minúsculo, trata-se de um nome do objeto. E aí a grande diferença do substantivo comum e próprio. Todo substantivo próprio é escrito com letra maiúscula no início. E todo substantivo comum é escrito com letra minúscula em seu início. Vamos procurar todos os objetos que existem no supermercado. Arroz, feijão, carne, frutas, biscoitos. Vocês podem colocar quais objetos vocês quiserem.
Então, vão colocando aí, sabendo que todos esses substantivos são comuns, porque a tabela tá pedindo para escrevermos substantivo comum, tá? Escreva aí todos os objetos do supermercado. E ao lado tem a papelaria Amor. Então vamos lá. Quais substantivos próprios podem existir em uma papelaria? Ou, por exemplo, pelo menos nessa papelaria aí, a papelaria Amor. Lembrando que substantivo próprio é nome de pessoa, lembrando que substantivo próprio é nome de lugar, né? E é nome também de lugar, tanto cidade como município como estado. Então vamos lá, papelaria Amor. O que é que nós podemos dizer? Nós podemos dizer que essa papelaria ela está na cidade de Fortaleza. Então vocês vão escrever aí Fortaleza, ou que se quiserem escrever Calcaia, vamos supor que ela está aqui na nossa cidade, certo? Então você já tem um substantivo próprio. E agora vamos para um outro substantivo próprio aí nessa palavra papelaria. O que mais a gente pode colocar de substantivo próprio, além do lugar que ela está? O nome do dono. Quem pode ser o dono da papelaria? Você vai pensar num nome e você vai colocar esse nome aí. Vai ser o nome do seu pai, da sua mãe, ou então você. Imagine que você é o dono da papelaria e coloque seu nome. Mas não esqueça, as palavras do substantivo próprio, que é o local onde essa papelaria está, e o nome do dono da papelaria tem que estarem com a letra maiúscula no início da frase, só uma letra. Se o nome for, por exemplo, Arthur, o A tem que estar maiúsculo, o primeiro A. E na tabela dos substantivos comuns, todas as palavras que tem no supermercado, carne, feijão, caneta, lápis, biscoito, bolachas, tudo isso vai estar com letra minúscula porque é substantivo comum. Meus amores, com esse exercício a gente encerra a aula de hoje, tá? Espero que vocês tenham compreendido, tenham conseguido ver com a tia, refletir e chegarmos aí ao entendimento total do que a tia trouxe. Na próxima aula nós ainda vamos nos aprofundar mais nesse conteúdo. Vou deixar um exercício para casa e na próxima aula eu vou corrigi-los com vocês, tá bom? Então, beijo para vocês, bons estudos e até a nossa próxima aula.